que não gosta de escrever, cara, você não vai crescer. Ah, mas o engenheiro tem que fazer conta. Cara, tem engenheiro que nem sabe fazer conta e nem escreve. Pelo amor de Deus, pessoa que trabalha na obra, não me deixe o diretor, coordenador, quem quer de visitante da construtora que chegue e perguntar assim, quantas pessoas tem na obra? Não me responda, não sei. Pelo amor de Deus. Olá, eu sou a Gabriela Santos. Eu sou Cleiton Cirugi. E hoje estamos iniciando mais um Macrocorp Podcast. E o tema de hoje é direto da obra, né? Diário de obra. O que seria esse diário de obra, Cleiton? Vamos lá. Diário de obra, o próprio nome já diz, né? É uma coisa diária, hora a hora. Mas, sabe aquela... Não sei se você tinha o costume de fazer todo dia, quando você... No tempo de escola, você não tinha que preencher um diário, você escrevia sobre o que acontecia no seu dia. Então, desde cedo você já estava sendo preparada para ser engenheira de obra e nem sabia. Tá vendo? Porque é exatamente isso daí. É um documento, né, que a gente usa na obra, onde a gente registra tudo o que acontece ali durante o dia na obra. Desde ocorrências, registro de produtividade, todas as situações que acontecem no dia a dia, a gente escreve ali para ter acesso depois, futuramente, para vários dados aí, né? Bom, vamos lá. E aí, dentro desse diário de obra, o que a gente costuma registrar de informação importante lá? Olha, de registro de informação, a gente coloca, né, o horário de entrada e saída, as condições climáticas, se está sol, se está chuva. E é um ponto importante, porque se atrasar por algum motivo a produtividade, e é um dia que está chuvoso, a gente tem esse dado, a gente coloca a quantidade de colaborador, separado por função, então ajudante, carpinteiro, pedreiro, armador, quais atividades estão acontecendo. Aí nessa parte de atividades, eu acho legal, a gente separa lá, né? Se tem uma alvenaria acontecendo, qual que é o percentual executado, quem que é a turma que está lá, quantas pessoas estão lá, material que está recebido em obra, material que está sendo usado ali na obra, se tem alguma ocorrência, alguma carga que atrasou, alguma coisa que aconteceu, alguma visita diferente, por exemplo, o engenheiro da caixa foi na obra, alguém, sei lá, um corretor foi na obra. Eu acho que é uma fiscalização. Ou alguém da direção visitou a obra e aí passou alguma demanda lá que era importante deixar registrado. Um 360 do dia na obra. Então, e é legal, todas essas informações, como eu falei, elas servem de parâmetros para tomada de decisão. Na minha pós de engenharia de custo, tinha um professor de planejamento que ele me trouxe uma visão bem legal sobre o diário de obra, né? Porque até então eu sempre preenchia lá, mas não tinha esse olhar. E a visão dele é que assim, você pode usar o diário de obra para mapear uma atividade e a produtividade dela. Então, quando ela começa, quando ela termina, todos os recursos que você utilizou para que ela acontecesse naquele tempo, isso vai desde material, ferramenta, equipamento e o principal, que é a mão de obra. Então, você consegue medir a produtividade através dessa ferramenta e ela te dá base para poder organizar um planejamento, para poder atualizar o seu cronograma. E aí, quando você vai planejar uma obra com aquelas mesmas características, você já tem uma informação documentada. Sim. Só que as pessoas não têm esse costume de revisitar. Eu vejo que o pessoal faz o diário de obra, depois nunca mais revisita, nunca mais para olhar o que ele escreveu ali. É verdade, Cleiton, eu vejo que o pessoal faz o diário de obra por fazer, né? Em muitos casos ali. Registra como se fosse uma obrigação diária. Mas ninguém olha com esse olhar de realmente usar a ferramenta de gestão, de controle, de tomada de decisão ali. Como evidência, por exemplo, em alguma situação atípica que você teria que provar alguma coisa, sei lá, por que choveu se choveu mesmo em algum dia, você tem... Ele te ajuda muito se existir uma demanda jurídica, por exemplo, ele ajuda. Que você tem que justificar o que aconteceu na obra. Por exemplo, teve pandemia, então, lógico que a pandemia estava muito evidente, mas só para exemplificar, que você vai registrando no diário, por exemplo, lá e vai ter um documento que futuramente você pode usar como poder jurídico mesmo, como base legal. E, além disso, a gente consegue controlar, se por um acaso a gente tem um período de chuva muito intenso, né, que você não estava esperando, você evidencia também.
E a ideia não é me justificar porque que a obra atrasou. Né? A gente nunca tem que pensar nisso, porque a gente tem que pensar de uma forma de se antecipar, que os problemas vão acontecer e a gente tem que estar atento a isso, sempre. Porém, não dá para usar a ferramenta como desculpa. Né? Sim. A gente tem que se antecipar ao risco, mapear ali e achar uma solução, um plano de ação para poder corrigir a rota antes que acabe o prazo, e aí depois não adianta falar assim, atrasou, e aí eu vou pegar a ferramenta, é porque choveu. Não é com esse sentido. Não é esse sentido. Mas é importante sim saber o que aconteceu e estar registrado lá, para que a gente, que passa um tempão, você não vai lembrar do que aconteceu há 3 meses atrás. Não. Então é interessante esse registro lá. É o dia que começou cada atividade, também para você ter uma noção ali, para fazer uma alvenaria de 1.000 metros quadrados, quantas pessoas eu preciso, Sim. Quanto tempo isso leva, se eu tiver que, ao invés de fazer, vou chutar aqui, 1 mês, eu queira fazer em 15 dias, eu dobrar a mão de obra, então eu acho que é um registro bem legal. Mas, e aí, o que não pode faltar no diário? Bom, acho que assim, o registro da quantidade de colaborador por função e o ideal é que o cronograma ele esteja separado ali no plano de ação e em percentuais diários, né? Ou seja, você tem uma meta diária para cumprir. Então, o ideal é que essa meta seja transportada para dentro do diário, para que no final do dia a equipe de obra consiga apontar a evolução mesmo, se eles conseguiram cumprir aquilo dia a dia, para que no final da semana você tenha um balanço, saber se você vai atingir o cronograma do mês, por exemplo, ou não, ou se precisa fazer alguma correção de rota aí. Legal. Outra coisa que eu acho muito importante também é que acho que a grande maioria dos diários de obra tem os campos de foto, vídeo, e aí eu vejo que é uma coisa que as pessoas pecam muito, né? Em adicionar foto. Parece uma atividade tão boba, mas ela é extremamente importante, porque as pessoas que estão de fora, elas querem ter o acesso da obra, elas querem visualizar a obra. E às vezes olhando e lendo, elas nem sempre conseguem. Nem sempre o diretor pega o diário, vai ler e vai entender o que está acontecendo. Sim. Ou se tem alguma ocorrência, por exemplo, às vezes só lendo ele não entende. Então o registro com imagens deixa cada vez mais completo. Então quem está de fora consegue realmente ter uma noção de como se estivesse lá dentro, porque essa é a ideia também, né? E hoje a gente não consegue, né, ficar o tempo todo na obra, né, dada tanta demanda, então a gente visita uma obra em Caraguá, outra obra aqui em São José, e aí tem a correria do escritório, o dia a dia, a gente não consegue estar presente 100% do tempo na obra. Então o diário de obra é uma forma de acompanhar exatamente o que está acontecendo no dia. Né? Então tem que parar no final do dia, ver o que aconteceu e ver se tem alguma ação a ser tomada ali de imediato. Então é importante esse registro. E o fotográfico principalmente porque, cara, nada melhor do que uma foto, um vídeo. Até vídeo dá para pôr no diário de obra hoje. Tá. Então fica evidenciado e te dá uma visão bem ampla do que realmente está acontecendo. Eu já vi acontecer em alguns casos. O pessoal deixa de fazer o diário, porque vai nessa linha de tem que preencher isso todo dia, burocrático, chato. E aí você vai acessar algum diário lá e você não acha, parou de ser preenchido ali no início da semana. E aí a pessoa tem que voltar a preencher tudo aquilo. Quando começa a fazer isso, já perde a função. Já. Porque aí você não lembra, você não sabe exatamente o que aconteceu no dia, acumula muita coisa. Então eu acho que o pessoal tem que perder um pouco essa visão de, tem que preencher papel. Não ajuda em muita coisa. Bom, nos primeiros dias de estágio, tem um tempinho já, nos primeiros dias de estágio, assim, a primeira missão, a primeira tarefa que eu recebi foi preencher o diário de obra. E aí, como que era feito, né? Eu pegava um caderninho, era o dia inteiro com o caderninho na obra, anotando tudo o que acontecia. O pessoal começou a que hora? Anotava lá a hora que começou. Quebrou um martelete. Anota lá a hora que quebrou, o que fez, o que aconteceu. Então eu ia registrando tudo o que acontecia durante a obra no caderninho. No final do dia, sentava lá no computador e registrava tudo num Excel. E aí ia tirando as fotos. E depois eu tinha um trabalho danado de pegar foto por foto, para organizar e falar o que era cada foto daquela, e depois de um campo imenso que eu tinha que registrar tudo que eu tinha colocado no caderno. Se eu não fizesse aquilo todo dia,
assim, se juntasse 3 dias já estava perdido, porque era muita coisa que acontecia. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, tá? Que a maioria dos engenheiros que eu vejo tem preguiça de escrever. Então, assim, cara, se você tem preguiça de escrever, tá na hora de você repensar essa condição, porque, não sei, você não vai sobreviver no mercado, entendeu? Tem que ter, não pode ter preguiça de escrever. Tem que sentar a bunda na cadeira lá mesmo e registrar tudo o máximo de informação possível, porque é isso que vai te trazer informação e poder de decisão. Sim. Eu falo que a informação registrada nunca é demais. Você tem que pecar por excesso de informação. Exatamente. E isso não vai te prejudicar em nada, pelo contrário, só vai te ajudar. Então, hoje, já a tecnologia, né, vai avançando. Hoje tá mais fácil, Então, né? hoje você pega um celular, vai na obra, tira uma foto, ali mesmo você já escreve o que é aquela foto. Na obra mesmo, no campo, pelo próprio celular, você já escreve o que está acontecendo, a hora que está acontecendo, enfim, todas as informações ali na palma da mão. Então, mas não tem mais aquele retrabalho de anotar tudo primeiro, para depois sentar e passar limpo para o computador. Hoje já é tudo integrado. Né? Tem plataformas que, inclusive, já integram com o planejamento. Você imagina só que seu cronograma é atualizado em tempo real, você vai fazendo as medições e o cronograma já vai sendo atualizado. Então, assim, tá muito dinâmico, não tem mais desculpa para não fazer. Exatamente. Só que precisa mudar a mentalidade do pessoal. Eu vejo que hoje a grande maioria de quem preenche diário de obra dá na mão do estagiário lá, como uma função. E eu lembro que eu queria muito saber o que estava acontecendo na obra. Para mim era inadmissível chegar alguém, por exemplo, diretoria, coordenação, e perguntar assim, quantos colaboradores tem hoje? E eu falar que não sei. Ou, onde está o seu João da máquina? Não sei quem é. Para mim era inadmissível. Eu vejo que isso às vezes se repete muito ainda. Você chega lá pro estagiário, engenheiro, auxiliar, que seja, e pergunta quantos colaboradores tem e eles não sabem. Quanto que começou a alvenaria? Não sei. O pessoal realmente não pegou essa visão ainda de que a obra é sua e você tem que realmente saber o que está acontecendo nela. Mas de quem que é a responsabilidade de preencher? Do estagiário ou do engenheiro da obra? Olha, eu acho que a responsabilidade de saber o que está acontecendo na obra é de todo mundo. A ideia de preencher um diário de obra, se o engenheiro não puder preencher por algum motivo e ele tem um estagiário, eu acho que ele pode transferir a responsabilidade para o estagiário. Mas de saber o que está acontecendo na obra, de todo mundo que trabalha na obra. Então, você vai começar um serviço, todo mundo que trabalha lá tem que estar alinhado para já preparar tudo que precisa para começar esse serviço, ou o serviço que está acontecendo, quando que ele vai acabar, quando que aquela turma vai para outra frente. Então, eu acho que é a responsabilidade geral. Eu sempre, nos meus estagiários, sempre preencheram, mas todos os dias, no final do dia, eu sempre fazia questão de parar e ler um a um. Com certeza. Para poder ver o que foi escrito. Inclusive, aí é uma oportunidade muito legal de ensinar, de ter uma troca de experiência. Porque, cara, o hábito de escrever te desenvolve, né? Te agregam muitas habilidades. Então, como eu sempre gostei de fazer isso, né, uma coisa que eu aprendi a gostar de fazer isso, então era uma ferramenta que eu exigia muito, né, sobre os detalhes, a forma que escrever, de forma clara, objetiva. Então, eu parava um tempinho para sentar ali e falar, por que você escreveu isso? E aí vinha a explicação e a gente parava, não, escreve sempre, né, dava uns toques ali, escreve, seja mais objetivo, aqui você falou muito, aqui faltou informação, aqui você colocou uma foto que não ficou tão legal, vai lá tirar outra para poder ilustrar melhor isso. E aí, nesse momento também, já era uma oportunidade de ensinar algumas coisas, né? Por que aconteceu isso, né? Como que trata? Qual que é a solução que a gente tem que dar para isso? Então, é um momento também legal de ter uma troca de experiência ali, de passar mesmo um pouquinho de conhecimento, né? E essa semana, por exemplo, nosso diretor aqui pediu para ver o diário, pediu para explicação de uma foto que estava lá. Eu falei, opa, é uma oportunidade de melhorar, não estava tão claro ainda para ele, que está vendo de fora. E aí, fomos lá na obra e peguei lá o estagiário que estava fazendo e ele falou assim, olha, não dá para propor uma melhoria nesse campo? Então, eu acho que você revisitando também todo dia, você consegue propor outras melhorias. Sim. Que tal a gente escrever de um jeito diferente? Que tal a gente colocar o percentual executado, o nome de cada um, se for para ficar mais claro? Então, foi uma melhoria, o diário estava legal,
mas quem estava vendo de fora ainda não estava claro. Então a gente sentou junto, leu e conseguiu melhorar, deixar mais evidente ali as informações. Sim. Então eu acho que é sempre uma oportunidade de melhorar também tudo que está acontecendo. Olha só, teve uma obra que a gente... era uma concretagem e a concreteira estava atrasando as entregas dos caminhões. E aí, assim, o nível de registro era tão... Preciso, né? Exatamente. Que a gente pegava, eu registrava a hora que cada betoneira chegava, né? Hoje a gente tem um laboratório que faz isso, controle certinho, mas eu queria mapear o tanto de... A hora que ela chegou, a hora que começou a descarregar, tudo isso faz parte do procedimento de recebimento do concreto, mas eu registrava, além do controle que tinha que ter, que outra pessoa fazia, eu registrava isso. E aí a gente criou, o pessoal era meio maluco também, né? Mas a gente criou lá na obra uma planilhinha para controlar a quantidade de golpes que a bomba batia para bombear o concreto para a laje. Por quê? Porque aí, baseado nisso, a gente pegou lá o volume que tinha na camisa do pistão da bomba, eu calculava o volume de concreto que estava sendo bombeado a cada golpe da bomba. Isso para a gente medir se a betoneira estava vindo com o volume correto ou não. Entendeu? E aí a gente começava a controlar exatamente isso aí. Não lembro quantos golpes estava dando cada betoneira lá, mas a gente começava a comparar um com a outra. E aí a gente foi descobrir que tinha variação de volume de concreto por betoneira. Olha, só uma coisa simples, mas dá Só que assim, resultado financeiro ali. coisa de maluco, né? Pra ficar o dia inteiro contando golpes de bomba lá. Uma laje que tinha, sei lá, 10, 12 caminhões. Mas desse desfecho aí, a gente chamou a usina, a responsável da concreteira, a gente mostrou lá e aí daí saíram algumas ações para eles lá, legal. justamente para poder entregar o volume correto. Ah, mas só saiu porque vocês tinham Exatamente. evidências, né? E tudo isso ia para o diário. E é Muito engraçado legal. porque até esses dias atrás eu estava revisitando algumas informações de outras obras e aí eu vi isso. Eu lembrei agora, né, de ter visto isso lá no diário. Então, só para entender o nível de detalhe que dá para chegar, entendeu? Olha que legal, uma dica de ouro aí para quem está trabalhando em obra, hein? Registrem o máximo de coisas que vocês puderem, sejam claros, pense sempre em quem está de fora da obra para ter essa informação da forma mais precisa possível. E como eu fazia bastante, preenchia bastante, eu sempre fazia questão de saber tudo que estava acontecendo na obra, né? Para deixar registrado. Então, eu sempre gostei de chegar cedo na obra. Eu chegava lá 20 para 7, 10 para 7, e aí eu já via quem que chegou mais cedo, quem que chegou atrasado, quem que começou na frente de trabalho no horário, quem que já está dando aquelas enroladas ali. E aí era legal, porque como eu sempre chegava cedo, quando ao passar do tempo, o pessoal começava a se preocupar de chegar cedo também. Legal. Porque aquele que chegava atrasado já começava a olhar e falar, putz, se eu chegar atrasado, o cliente já vai estar lá, ele já vai ver que eu já tô chegando atrasado. O Cleito, terror da obra. Então, mas assim, sem falar nada, tá? E aí tinha isso, e era engraçado, porque às vezes aí eu ia pro campo, 7 horas, tava rodando a obra já, e aí o pessoal chegava às vezes atrasado, 5 minutos, já, pô, eu cheguei atrasado, e começava a se explicar o que aconteceu. E você vê que o pessoal era comprometido, né? Sim. Mas era interessante porque você provoca ali um senso de comprometimento, porque o pessoal não quer ser chamado a atenção, o pessoal está muito comprometido. Que registre. Mas, ô Cleiton, é muito da cultura que você foi colocando ali na obra que você estava trabalhando, Sim. de realmente de registrar, de estar ali cedo, de se planejar o dia mesmo. E aí o pessoal não adianta, né? Quem está comprometido vai seguir a mesma cultura de quem está ali na liderança. E era legal porque você chegava cedo e aí a gente participava dos diálogos de segurança, né? DDS, né? O diálogo de segurança, diálogo diário de segurança, né? Então participava disso aí também, porque era assim, outro ponto importante, né? Só para poder contextualizar. Bom, o diálogo diário de segurança, né? Tem esse nome porque é uma conversa ali com o time voltado para a segurança do trabalho. Sim. Né? E realmente, como a sigla já fala, tem que ser feito diariamente. Pô, mas tem que falar todo dia? Todo dia tem que falar de segurança. O que a gente fala, o pessoal não precisa nem um dia, né? Em hora já esqueceu o que a gente acabou de falar. Escuta. Então é constante isso aí, é todo momento falando. Mas nesse DDS, eu sempre via como oportunidade de conversar com o time.
Para você que nos acompanhou até aqui, a gente fica muito feliz e eu gostaria de agradecer pela sua audiência. E queria te pedir para curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Agora bora voltar pro vídeo. E trazer ali discussões, às vezes para estimular o time a pensar numa solução. Então, às vezes a gente tem um problema para resolver e a gente divide aquele problema com o time e dali saem as melhores soluções. E é engraçado que em alguns casos ali, a gente expõe a situação e o pessoal vem com uma solução que você para e pensa, putz, você gastou 5 anos estudando engenharia, você fez pós, não sei do que lá, enfim, fez várias pós-graduações, e aí vem o ajudante lá o mais simples possível com uma ideia que era óbvia e você não enxergou. E aí quero aproveitar também para trazer uma informação muito importante. Tem uma matéria na faculdade, né, que na verdade não é na faculdade, mas durante a faculdade a gente aprende. São 5 módulos que eu chamo. Humildade 1, 2, 3, 4 e 5. Se você não aprender isso aí, você tá ferrado. Ah, Cleiton, muito difícil aprender, então. Porque aí você tem que pegar a informação de um simples ajudante que às vezes nem tem estudo nenhum, mas o cara tem uma visão, porque ele está executando o negócio. Sim, então, é o dia a dia dele, né? Se você não parar para ouvir essas pessoas, você está ferrado, cara. Então, aprenda a priorizar a humildade, ouvir realmente os outros. Então, uma dica importante aqui para os engenheiros. Falem com a turma, né? Estudem. Humildade 1, 2, 3, 4, 5. Falem com o time de vocês, estudem aí humildade. E para os colaboradores aí que reclamam do DDS, que saco, engenheiro, ou técnica, ou... Perdendo tempo, eu quero trabalhar. 10 minutos. Sabe por que perde tempo? Desculpa atrapalhar, mas sabe por que eles acham que perde tempo? Porque usam da forma errada. Sim. Entendeu? Usam da forma errada. Aí fala que é perder tempo mesmo. Mas, por exemplo, primeiro, que se um DDS vai que dure 5, 10 minutos, às vezes é o tempo de você chegar lá 10 minutos. Tirar a trena do bolso ali, não vai dar para fazer nada em 10 minutos. Mas é um tempo importante que você escuta alguém que está falando. E se for sobre segurança do trabalho, eu sei que a metade da turma não gosta, mas é prevenção de acidente com a vida da pessoa. Exatamente. Se é um tema de alguma coisa que precisa melhorar na obra, é um momento de você falar, de dar uma ideia, de ser visto. Aí você dá uma ideia legal, seu chefe te nota ali, um engenheiro te nota, às vezes até começa a te olhar de uma forma diferente, vai contribuindo ali para você crescer na empresa. Se é sobre um reconhecimento, que legal, é ótimo ser reconhecido. Então, dá motivação, dá gás. Se é um espaço, aproveita para falar também o que tá bom, o que não tá, o que tá ruim. Se não quiser falar ali, já teve uma oportunidade de conversar com o engenheiro ou com o técnico, chama ele depois de canto. Então, o pessoal não gosta porque não sabe aproveitar esse momento. Exatamente. E é 10 minutos, não mata ninguém, não mata nenhum mestre de obra se não tiver a turma trabalhando em 10 minutos. Então, façam as obras de vocês e quem participa, realmente... vá aberto para ouvir mesmo o que o pessoal tem a falar. É alguém que se preparou para falar com o time, né? Exatamente. Tem que ter preparação. Sim, também chegar lá e falar qualquer besteira e perde o sentido do DDS, do diário, do diálogo. E assim, uma das principais habilidades do engenheiro é comunicação, né? Tem que comunicar com o time. E aí, se você é estagiário, assistente, auxiliar, sei lá, qualquer um que esteja nessa carreira, aproveita essas oportunidades aí para treinar a sua habilidade de comunicação. É verdade. Né? De conversar com o time. Então, senão, assim, as oportunidades estão aí, ó, na tua frente. Só que o pessoal não aproveita, porque não consegue enxergar. É igual fazer treinamento de instrução de trabalho. Para mim, era a pior coisa do mundo era fazer isso. Porque eu falava, como que eu vou chegar no pedreiro que está na obra há 20 anos e explicar para ele como que faz alvenaria, que eu acabei de chegar. Que eu acho que é o pensamento de qualquer pessoa que está iniciando, independente do cargo, se é estagiário, se é engenheiro, se é auxiliar. Como que eu vou treinar alguém que está aqui há tantos anos? Exatamente. Então, para mim, sempre foi muito difícil fazer treinamento com o time. Mas aí eu mudei a perspectiva e falei, não, calma. Eu não vou chegar lá para ensinar ele, eu vou chegar lá para aprender com ele. Eu vou chegar lá no pedreiro para treinar minha comunicação, para adequar a minha fala à fala dele. Porque se eu chegar muito técnica, ele vai me mandar embora. Eu vou falar, o que você me está fazendo aqui? Ou ele não vai entender o que eu tô falando. Então, sei lá, vou tentar ver o jeito que ele fala ali, vou me adequar, vou aprender, vou perguntar para ele como ele faz. E assim você vai aprendendo. O que é prumo? Como que você faz aí? Me explica.
Aí o cara vai e te explica. No próximo, você já não precisa perguntar pro cara o que é um prumo, como Sim. que faz uma parede. Então, eu acho que também é uma coisa que as pessoas não dão muito valor, porque eu já vejo muita estagiária reclamando, ai, que saco, vou ter que treinar o cara. E ele Mas já é um- sabe fazer, né? E ele já sabe fazer? Como que eu vou explicar pro carpinteiro? Mas é uma visão... Mas é uma oportunidade excelente. Mas é uma visão realmente equivocada que o pessoal tem disso. Porque, assim, uma instrução de trabalho, é diferente do que as pessoas acham que é, você não vai ensinar um pedreiro a trabalhar. Porque, assim, isso não se ensina falando, assim, né? Se É fosse assim, era difícil bom. também. Mas a instrução de trabalho nada mais é do que um procedimento escrito de forma estruturada, organizada, para que todo mundo siga uma metodologia de execução. Então a gente vai acompanhando ao longo dos anos, vai captando realmente conselhos, formas de trabalhar que cada pedreiro tem. E a gente vai compilando isso e colocando de uma forma organizada para que todo mundo que entre, pelo menos tente seguir aquela linha. Sim. Para que a gente tenha um resultado padronizado. É. Né? Então, o intuito de passar para ele esse procedimento, essa instrução de trabalho, é visando mais a padronização das atividades. Senão, cada um faz de um jeito e depois a gente fica, sabe, não consegue mensurar o resultado, produtividade, coisas assim. Com Então, certeza. precisa ter essa visão um pouquinho mais ampla aí. Mas enfim, você ganha, muito mais ganha do que qualquer outra Sempre, coisa. sempre. Padroniza, ganha comunicação, cria uma relação com o time, depois você chega ali, é o seu João que já vai te dar um boi. Ah, bom dia, Cleito, tudo bem? Por quê? Porque ele acha que você parou para se preocupar em escutá-lo. Sim. Né? Ah, o Cleito acabou de chegar, é engenheiro, mas ele quer saber como que eu faço. Os meninos se sentem ali ouvidos, que eu acho que é muito importante. Né? Muito, muito, muito. E aí, numa discussão dessa, você está num DDS e você expõe um tema e alguém quer falar e você vê que dá para explorar um pouco mais, mas não quer prender todo o time, você dispensa todo o time para trabalhar, depois você pega aquela pessoa, tira de canto e aí aprofunda mais na situação. Entendeu? Não precisa discutir ali, encerrar o tema naquele momento, que aí também, né, aí vai 1, 2 horas lá e aí perdeu o tempo de Aí todo o mundo. mestre vai pegar de jeito mesmo. Aí não dá. Tá? Mas é isso aí. E vamos caminhando para o final aqui. Foi bem legal esse tema, acho que fez lembrar de bastante coisa. Acho que deu para trazer um pouquinho de insights aí pro pessoal. Bom, e o se liga nesse episódio aqui, são 2 na verdade. Primeiro se você não gosta de escrever, se você é um engenheiro que não gosta de escrever, cara, você não vai crescer. Então não sei o que você vai fazer, mas dá um jeito. Vai sim gostar mesmo, mas escreva. Aprenda a escrever, a registrar tudo que você faz, o que acontece na obra, porque é isso que vai te trazer embasamento, que vai te auxiliar no tomar de decisão, é a tua escrita, é o que você registra lá. Ah, mas o engenheiro tem que fazer conta. Cara, tem engenheiro que nem sabe fazer conta e nem escreve. Aí ferrou, né? Vai fazer o que da vida? Bom, Se liga, né? esse é o primeiro. O segundo é o seguinte, se você não fez ainda, se você não estudou essa matéria durante a faculdade ou em nenhum momento, está na hora de fazer. Né? E são 5 módulos, é bem rápido. Humildade 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Faça isso porque eu tenho certeza que sua vida vai melhorar, a sua carreira vai melhorar muito. Que se liga, hein? É isso aí, Mas eu acho que não se liga pra deixar aqui. Pelo amor de Deus, pessoa que trabalha na obra, não me deixe o diretor, coordenador, quem quer de visitante da construtora que chegue, perguntar assim, quantas pessoas tem na obra? Não me responda, não sei. Pelo amor de Deus. Saiba. Então, se você não sabe, começa a rodar a obra de manhã e vê o que está acontecendo. Então, registre essas informações, porque vai chegar alguém e vai perguntar, quando que começou a alvenaria? E não sei, não é a resposta. Você precisa saber. Muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Aproveito para falar para você curtir o vídeo. Comente aí o que você achou, como que é a sua obra, se você tem o costume de registrar tudo no diário de obra, como que você tem feito, que plataforma que você usa, que metodologia que você usa. Comente aí também o que vocês acharam do vídeo, que conteúdos, né, que tem compartilhem isso com o máximo de pessoas possíveis, nos ajudem também. E deixem dicas aqui que precisa melhorar, o que tá legal. E é isso. Eu acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui, né? Até a próxima. Então. Tchau.